Olá e bem-vindos a essa nossa análise. Hoje, vamos mergulhar num excerto bem interessante de A Casa dos Loucos. Olá, um texto que traz ideias fortes, né? Sim, muito. A ideia central é, assim, provocadora, que a verdade, especialmente sobre algo como a loucura, não é só algo que a gente descobre. Não é passiva. Isso, é algo que as nossas sociedades, as instituições, elas ativamente produzem. Exato, através de rituais, de relações de poder. E o texto faz um contraste, né, com a nossa ideia científica de verdade, aquela de observar, constatar. Sim, ele contrapõe isso a uma noção mais antiga. A verdade como um evento. Um evento Como assim? é algo que acontece em momentos e lugares específicos, tipo um ritual ou uma prova judiciária antiga, sabe? A crise na medicina grega, por exemplo. Entendi. E a nossa missão aqui é então desvendar como isso se aplica à história da medicina. Particularmente, a forma como a loucura foi entendida, tratada. Nos asilos, por exemplo. Vamos começar por aí. Por essa ideia de verdade produzida antes do século XIX. O texto sugere isso, né? Sugere. Que a verdade de uma doença ou da loucura muitas vezes tinha que ser provocada. Para ser vista como na tal crise médica que você mencionou, o momento em que a doença se revelava. Ou nos ordalhos medievais, aquelas provas físicas, acreditava-se que Deus revelaria a verdade ali. E o hospital, o asilo do século XVIII, XIX, herdou um pouco essa função. Em parte, sim. Não era só para observar a loucura de longe. Era um espaço para confrontar. Para, de certa forma, forçar a manifestação. Um confronto, então. Entre a vontade reta do médico, a razão, a norma. E a conduta desordenada do paciente, a loucura em si. Exatamente. A verdade da loucura era meio que extraída nesse embate, nesse palco. E aí entram figuras como Charcot no século XIX. Fica bem claro com ele, né? Fica muito claro. O texto quase o pinta como um diretor de cena. Ele não só diagnosticava, parecia que ele encenava as manifestações da histeria. Usando o poder dele, a autoridade que tinha sobre as pacientes na Salpêtrière, Quer dizer, o poder médico produzia os próprios fenômenos. que depois descrevia como ciência. É uma dinâmica complexa. E aí que, segundo o texto, começa a crise da psiquiatria moderna. Exato. Quando essa dinâmica se torna consciente. Quando se percebe que o médico não era só um observador neutro, Não, era um participante ativo. Às vezes sem querer, né? mas participava na produção do que via. O texto até faz um paralelo com Pasteur. Sim, que mostrou que os médicos podiam transmitir doenças. Isso abalou a imagem do médico, né? De figura só curativa. E essa constatação sobre o poder médico levou a aviações diferentes? Levou. Por um lado, o que o texto chama de despsiquiatrização. Que seria o que exatamente? Tentativas de reajustar esse poder, ou de disfarçá-lo. Como? Bem, ou tentando suprimir a manifestação visível da doença, como faz a psicofarmacologia, focando nos sintomas. Ou então, deslocando a relação de poder para um lugar mais controlado, tipo contratual, como na psicanálise, fora do asilo. Entendi. E a outra via? A outra via é a antipsiquiatria, bem mais radical. Mais radical em que sentido? Ela não quer só reajustar o poder. Ela ataca as relações de poder dentro da instituição psiquiátrica. Na raiz, Questionando o quê? questiona o próprio direito da não loucura, representada pelo médico, pela sociedade, de dominar a loucura. Ah, entendi. O objetivo seria desmedicalizar a experiência. Exato. Devolver a voz, a agência ao indivíduo. Minar essa relação poder-saber da psiquiatria clássica. Então, resumindo um pouco, o que a gente leva dessa análise toda? Olha, acho que o principal é ver como o conhecimento, né, principalmente em áreas como saúde mental, Sim. está super ligado a estruturas de poder, a práticas sociais que definem o que é verdade, o que é real. Não é algo puro objetivo. Definitivamente não. A forma como a gente entende e trata a loucura não é só ciência evoluindo. É também o resultado de uma história complexa. Uma história de poder, de controle e, como o texto diz, da própria produção da verdade que se busca conhecer. O conhecimento aqui nunca é neutro. Nunca é neutro. E pra gente fechar, fica uma pergunta no ar, né? Que o texto deixa implícita. Fica. Será que seria possível pensar, abordar a experiência da loucura
fora dessa teia? Fora dessa relação tão forte entre poder médico e conhecimento científico, como a gente conhece hoje. Exato. Uma questão para a gente continuar pensando